Olá, estamos de volta com mais um Carreira Médica Entrevista. E hoje a nossa convidada é a doutora Flávia Carolina Grosso Gabrielli. Ela é médica formada pela Santa Casa de São Paulo, com residência em radioterapia no Hospital Sírio-Libanês. E quem conduzirá essa entrevista são os futuros médicos, Dr. Carlos Eduardo Lenis Rodrigues e a doutora Maria Fernanda de Maio Andrade. Acompanhem. Eu queria perguntar para a senhora, por que radioterapia? O que chamou a atenção, o que chamou a sua atenção nessa carreira? Boa pergunta. Dentre todas as outras residências, foi na radioterapia. O que chamou você? Olha, desde o começo da faculdade, eu sempre gostei muito de paciente, de consulta, de conversar. E eu sempre gostei de oncologia clínica. Então, eu achava que eu ia ser oncologista clínica. Uhum. Pois bem, no 5º ano da faculdade, eu comecei a ter contato com pacientes cirúrgicos que tinham que fazer radioterapia. E aí eu percebi que existia uma especialidade que tratava os pacientes oncológicos, que era o que eu queria, mas era uma especialidade diferente, que a gente teve acho que uma aula apenas na graduação, e me chamou atenção, porque o que era isso, né? Quando me chamou atenção, eu fui fazer estágio, por conta própria mesmo. Eu pedi 2 semanas de estágio lá no Sírio, 2 semanas de estágio lá no Arnaldo Vieira de Carvalho, que é um instituto de câncer também, para ver o que era a tal da radioterapia que aqueles meus pacientes estavam fazendo. E aí, nesse estágio, eu consegui perceber que na especialidade, os pacientes têm as consultas, que era o que eu gostava, tem a parte de oncologia, que é o que eu gosto, mas é algo mais dinâmico, não se detém somente em consulta e internação. Envolve tecnologia, envolve procedimentos, envolve maquinários. E eu achei isso super bacana, achei isso mais dinâmico. Uhum. E aí foi assim que eu escolhi a radioterapia. Muito interessante. Então, a porta de entrada foi mais ou menos esse interesse pela oncologia, né? Que foi levando, Isso. foi levando você a escolher a carreira. Isso. Certo. E o que te fez escolher o Hospital Sírio-Libanês para realizar essa residência? Eu entrei na residência em 2008, Carlos. Então, em 2008, a tecnologia em radioterapia era muito restrita. Vamos dizer que era Sírio e Einstein, na época, que tinham a ponta da tecnologia. E a minha visão era de que se eu não fizesse a residência num lugar de tecnologia, que eu ia acabar perdendo aí uma oportunidade de aprender o que no futuro eu achava que ia se tornar padrão. E, de fato, foi o que aconteceu. Eu aprendi naturalmente na residência coisas que alguns hospitais estão recebendo agora. Então, foi por isso. Eu queria realmente fazer num lugar de ponta. Sim, sim. E a concorrência, a senhora considera, desculpa, você Sem considera problema. que foi um problema, foi um Para passar na residência, você está falando? obstáculo? Porque imagino que seja um lugar muito concorrido, né? Na verdade, assim, o ano que eu prestei prova foi um ano difícil. Eu vou lembrar mais ou menos, vai. A gente tinha 30 por vaga, eu acho. Então, tinha uma vaga no Sírio, uma vaga no HC, 2 vagas no C Camargo, uma vaga pelo SUS. Eram poucas vagas, acho que uma na Paulista, 2 na Paulista. Eram poucas vagas e, no fim, a gente ia fazer prova e os 25 se encontravam em todas as provas. Eu até fiz alguns amigos nessa época só de encontrar nas provas. Então, a gente sabia que era concorrido, né? O problema, na verdade, é que quando a gente vai prestar uma especialidade que tem pouco na faculdade, né? A gente percebe que tem muita gente que presta e não sabe por que está prestando. Então, talvez dos 26 que prestavam naquela época, acho que só 15 realmente queriam. No fim das contas, eu passei em primeiro lugar no Sírio, eu fiquei, que era o que eu queria mesmo, passei e fiquei. Caramba! Não rodou a vaga. Caramba! Já era na época prova, 90 prova prática, entrevista 10%. Então tinha que ir muito bem na prova e é isso. E aí eu passei. No HC eu fiquei em segundo, só que eles tinham 2 vagas trancadas, então só o primeiro lugar que passou.
Uhum. Mas era porque ele era o Círio mesmo, então deu tudo certo. E tem alguma área específica dentro da radioterapia em que você atua mais hoje em dia? Hoje eu faço mais a parte de ginecologia em Uhum. radioterapia, em oncologia, e tórax. Hum, No ICESP, como é um hospital muito grande, e a gente tem reuniões de grupo de todas as especialidades, a gente divide áreas por lá. Então, eu estou lá há quase 12 anos, e aí lá a gente se propõe a dividir. E são as áreas que eu mais faço lá, e acaba que depois de 12 anos, são as áreas que eu me tornei mais especialista mesmo, apesar de que fora de um centro acadêmico, né, é muito difícil o médico de radioterapia no Brasil fazer sua especialidade. Nos Estados Unidos eles são divididos. Aqui no uhum. Brasil é muito difícil. Então, na Redditor, por exemplo, eu atendo tudo. Não tem como dividir. Sim, mas acaba atuando um pouquinho mais nessas duas Acaba que ultimamente. assim, eu dou aulas em congresso nessas duas áreas, entendeu? Que Tá, são as áreas que eu mais faço, eu vou em reunião, é isso. entendi. Mas paciente que eu trato, na verdade, são outras doenças mais frequentes, né? Tumor de mama é muito mais frequente. Sim, entendi. Em relação também a esse quarto ano opcional, como que funciona isso? Na Radioterapia. minha época eram 3 anos, tá certo? Hoje Uhum, são 4, tá? Desde o ano passado, agora são 4 anos. Quando eu acabei a minha residência, eu tive uma oportunidade de ficar um ano a mais. uhum, E aí, a ideia era a seguinte: alguns centros americanos, para aceitar um fellow, teria que fazer um 4 anos de residência. Então, rolou assim, o meu interesse de fazer mais um ano, como é que eu vou dizer para você? Foi um ano de eu ter mais um refinamento de conhecimento, podendo tomar algumas decisões, mas ainda mais supervisionada. E, por outro lado, fazendo um 4 ano, eu poderia, se eu quisesse, ter mais a chance de fazer algum fellow fora. uhum. No fim, eu não fiz o fellow, mas eu acho que o 4 ano, na época, me ajudou muito. Foi legal, foi um ano de amadurecimento. Sim. E hoje em dia já é algo mandatório, né? Hoje já é mandatório. Sim. 3 anos passa voando. Uhum. Agora, em relação um pouco à jornada de trabalho, como você descreveria, mais ou menos, assim, como é o dia a dia, quais são as dificuldades, o que a senhora acha fácil, o que a senhora acha mais difícil? Bom, vamos lá. O médico da radioterapia, ele provavelmente, em 90% dos casos, ele só trabalha de segunda a sexta-feira, e a gente não faz plantão noturno oficialmente, né? Então, a nossa rotina, ela é de segunda a sexta. Isso pode parecer muito sedutor, muito atraente, mas acaba sendo muito trabalho concentrado em muito pouco tempo. Uhum. Então, a maioria dos médicos radioterapeutas no estado de São Paulo, aliás, na cidade de São Paulo, tá? Não no estado, na cidade de São Paulo, trabalham em mais de um lugar, né? A maioria dos lugares oferece contratos de 20 horas semanais. Então, a gente precisa encaixar toda a rotina de segunda a sexta. Tá. Então, eu vou te falar que a gente tá. É aquele tipo de médico sempre atrasado, a gente está sempre correndo. Uhum. Porque no consultório, o que a gente faz, né? A nossa rotina são as consultas dos pacientes. Então, o paciente novo. Então, passou com um oncologista, passou com um cirurgião, ele quer saber se tem que fazer radioterapia, ele passa comigo. Eu faço uma avaliação, uma consulta, que pode demorar de meia hora a 1 hora, e aí eu vou avaliar todo o histórico dele e vou entender se ele tem indicação de rádio, que área que eu tenho que fazer a rádio dele, qual região, né? Então não é tão simples, um tumor de mama, eu vou tratar a mama. Um pouquinho mais do que isso. E que dose que eu vou fazer. Basicamente, a nossa avaliação é essa: tem indicação, não tem, o que eu tenho que tratar e de que jeito.
tá? Então, isso consome um pouco do nosso tempo. Outro pedaço do nosso dia é reavaliar pacientes que já trataram. Então, a radiação traz efeitos colaterais. Claro que quanto mais moderna, são menos efeitos, mas sim, a gente faz acompanhamento de pacientes que já trataram. Ah, tratou há um mês, está com sintoma, ele está voltando comigo ainda. E eu tenho um terceiro tipo de consulta, isso vale para qualquer lugar, tá? Que é o paciente em tratamento. A gente chama de revisão. É uma obrigação, é uma norma nacional que o paciente que está em radioterapia tem que ver o médico da radioterapia uma vez por semana, pelo menos, para ver como é que as coisas estão. Então, queixas, dúvidas. Então, consultório ocupa uma grande parte do nosso dia. Além do consultório, a gente tem toda a rotina da radioterapia. Então, todos os tratamentos são feitos pelo computador, são softwares. Então, a gente propõe o tratamento pelo computador. Eu sempre trabalho com uma equipe de físicos médicos, tá? Então, todo o setor de radioterapia tem uma equipe de físicos médicos. A gente mesmo tem que fazer física na residência. E os físicos fazem os cálculos e devolvem para mim, para eu liberar os tratamentos. Então, outro grande pedaço da rotina é junto ao computador, definindo alvos de tratamento, definindo regiões de tratamento, tudo em tomografias, em programas próprios para radioterapia, ou aprovando os casos que os cálculos já estão prontos. Então, é bem dinâmico, como eu te falei. Parece uma rotina bem cansativa também, né? Bem intensa. É animada. Animada, né? Animada. Dinâmica. Acho que isso foi o que mais me atraiu. Não é consultório, hospital, sabe? Tem bastante coisa. Uma mistura, né? Isso. E são sempre equipes multiprofissionais. Sim. Todo o setor de radioterapia. Tem médico especialista de radioterapia, tem um físico médico, tem um dosimetrista, que geralmente é um biomédico ou um tecnólogo de imagem que faz uma pós em dosimetria. Sempre tem um tecnólogo de imagem, então é sempre muito dinâmico. Eu gosto desse ambiente. E se fosse para você falar, hoje em dia, o que mais te realiza na carreira, o que seria? A radioterapia é um tratamento muito eficiente, tanto para intenções curativas, quanto para intenções paliativas. A parte paliativa é muito gratificante, porque os pacientes têm melhora dos sintomas muito rápido. Então, a gente tem muito dessa gratidão dos pacientes no dia a dia lá com a gente, sabe? Eu sempre falo que o meu setor não é um setor triste, é um setor alegre. Todas as radioterapias que eu já trabalhei, o pessoal sempre acha que são áreas pesadas, de clima pesado. Não é. Porque os pacientes que estão indo lá com um intuito curativo estão animados para tratar, estão motivados. Eventualmente alguém está com alguma dificuldade, mas a maioria está motivado. E os pacientes que estão indo lá para fazer algum cuidado paliativo, geralmente, quando começa a rádio, já tem uma melhora. E aí isso acaba sendo aí um círculo de uma fase boa que eles passam com a gente. Então, acho que seria esse bem que você traz para a vida do paciente, esse bem que é rápido, é facilmente perceptível, seria uma grande realização, assim, para você. Controle de sangramento é muito rápido, controle de dor é rápido, às vezes questão de duas sessões de tratamento já melhora. Então, são tratamentos que às vezes retomam até a dignidade do paciente, sabe? Que bom. Eu como leigo, assim, da carreira, imaginaria que também seria outra atmosfera lá, mas agora que você Nossa, falou... é uma bagunça. Todos os lugares que eu trabalho de radioterapia é sempre bagunça. E algo que te faz, assim, o oposto agora, que você diria que é o que te faz menos feliz dentro da sua carreira, a coisa que mais é a maior dificuldade, assim, o maior obstáculo. Para mim, é o que eu te falei. Em São Paulo, é muito, muito difícil você trabalhar num lugar só. Muito difícil. Eu já tive 5 empregos. Então, já teve uma época que eu conseguia 4 horas num lugar, 8 horas em outro. Eu acordava e dizia, para onde eu vou hoje?
E em São Paulo, é o que eu te falei. É sedutor pensar que é de segunda a sexta, mas você tem que encaixar tudo de segunda a sexta. Então acaba ficando que o dia é muito longo, né? Sim. Então acho que para quem quer ficar em São Paulo, eu acho que a maior dificuldade da especialidade é isso. É muito difícil trabalhar num lugar só. Uhum. Então você acaba passeando pela cidade, sabe? Se fosse para você dar uma dica para alguém, algum conselho para alguém que quer chegar onde você está hoje, ou seja, também em outra área, outra residência, mas algo que você acha assim importante, né, passar adiante, o que você diria? Eu daria alguns conselhos. O primeiro é que é importante conhecer a especialidade antes de você prestar. Eu acho que isso vale para tudo. Às vezes, quando nós somos alunos, a nossa percepção ali é de algo muito passivo. Na hora que você escolhe, e pode ser dermato, radioterapia, o que você quiser, eu acho importante que você vá fazer o tal do estágio da mesma maneira que eu fui fazer, ativo, de olhar o que faz, de entender se você se vê fazendo isso. Uhum. Na minha área, como eu te falei, infelizmente, por ter pouquíssimo na graduação, a maioria dos residentes eu percebo que eles prestam sem saber o que é e acabam ficando infelizes. Então, a nossa taxa de desistência não é baixa. Porque, puxa, achei tão legal que é de segunda a sexta e que final de semana eles não trabalham, mas aí vai perceber que a gente tem física, que a gente tem paciente grave, tem gente que acha que eu não vejo paciente. Não, a gente tem paciente, a gente tem consultório, não é só ficar no computador. Sim. E acho que, por fim, é você perceber que quando você está em aprendizado, e eu acho que até hoje eu estou, né? Médico é assim, é para a vida toda. Você tem que ir atrás das coisas, não pode ser passivo. Então, tudo que eu tive na minha residência, passados aí tantos anos, muita coisa se renovou já. Então, a nossa atitude de buscar o conhecimento não pode parar. Então, acho que é isso. Qualquer coisa que você escolha, você precisa sempre ser ativo para buscar aí o conhecimento e entender o que está fazendo, porque as coisas mudam muito, muito rápido. Bom, acho que por hoje era isso, tá? Muito obrigado pelo seu tempo, viu, doutora Flávia? De verdade, foi muito esclarecedora a conversa, deu para conhecer um pouquinho mais aí do mundo da radioterapia, tá? E, bom, espero que a senhora continue aí nesse caminho e bom, continue com um bom trabalho, tá? Legal. E você também, boa sorte aí na sua carreira. Obrigado, viu, doutora? Tchau. Tchau, tchau.